amigo! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa TV Cidade Esporte aqui. Hoje o nosso programa vai ter muita coisa boa. Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar do goleiro Bruno, dos times do Rio de Janeiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro que está chegando o Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Vasco, Flamengo, Botafogo. Hoje o nosso programa está recheado de notícias para todos vocês. E no nosso último bloco, nós temos hoje uma entrevista muito boa com o nosso amigo Cristiano, o presidente do Angra Futebol Clube. E daqui a pouco vai estar aqui falando para nós, angrenses, de como estão os preparativos do Angra Futebol Clube, o nosso glorioso Tubarão, para a temporada de 2017. Solta a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Volta aqui no nosso primeiro bloco do programa TV Cidade Esporte, porque é pensando em você que procuramos fazer o melhor. Deixa com a gente. Nosso primeiro assunto de hoje, vamos falar de novo. A gente sempre começa o nosso programa falando de automobilismo, né? E hoje nós temos uma notícia até um pouco chata, né? Uma notícia ruim para o esporte, né? Piloto perde as duas pernas em acidente chocante na Fórmula 4 britânica. Um terrível acidente marcou a sexta etapa da Fórmula 4 britânica, domingo retrasado no circuito de Donington Park. O piloto Billy Monger, de 17 anos, seguia o pelotão quando resolveu adotar a parte de fora do traçado. Só que lá estava quase parado o carro do finlandês Patrick Pasma. Billy não conseguiu evitar a colisão e acertou em cheio a traseira do carro do outro competidor, né? A gente sempre fala aqui sobre segurança no esporte, sobre o incentivo que se dá para esses jovens que começam muito cedo no esporte, tá? Às vezes até, aliás, na maioria dos casos, com o incentivo dos pais, e às vezes um incentivo que, né, passa dos limites, né? A ganância às vezes ultrapassa os limites. Então, um menino de 17 anos, piloto, né, um garoto, pilotando profissionalmente na Fórmula 4 lá da Inglaterra, sofreu esse acidente. Eu acho que a gente tem imagens aqui. A gente pode soltar as imagens aí desse acidente que vitimou, né? O nosso queridíssimo Billy Monger, de 17 anos, perdeu as duas pernas. Então, fica o alerta aí para as pessoas que têm filhos e ficam iniciando os filhos no esporte, que tenha um acompanhamento mais próximo. Nós vemos aí, recentemente, o caso do Neymar, que iniciou precocemente a carreira dele. É um craque, é um fenômeno do futebol, a gente sabe disso. Eu, particularmente, sou fã do Neymar. Mas houve aquele problema do pai dele, problema que envolve dinheiro, sabe, imposto de renda, imposto lá na Espanha. Então, às vezes, a ganância faz com que esses jovens sejam explorados, e algumas vezes acontece isso aqui, né? Não estou classificando nada, não estou culpando ninguém por esse trágico acidente aqui na Fórmula 4 britânica, mas fico alerta para que os jovens sejam acompanhados com mais responsabilidade no início da sua vida desportiva. E por falar em automobilismo, agora tem um assunto aí. Vamos falar agora do nosso glorioso Max Verstappen.
O Max Verstappen é piloto de Fórmula 1, filho do Joe Verstappen, que também não foi campeão de nada, não ganhou coisa nenhuma na Fórmula 1, né? E esse Max Verstappen, quem acompanha a Fórmula 1 sabe disso, ele alguns dizem que é um piloto arrojado, outros dizem que é um piloto maluco, sai passando todo mundo e não respeita as regras nem os acordos, e já foi inclusive protagonista de alguns acidentes, alguns incidentes também. E agora na última corrida, vamos lá, depois de ter seus canais de mídias sociais invadidos por comentários de brasileiros indignados por um comentário feito após a classificação para o Grande Prêmio do Bahrein, Max Verstappen, presta atenção, hein? Presta atenção. Emitiu um comunicado nesta segunda-feira desculpando-se. No sábado, no dia do treino, o piloto da Red Bull disse ter sido atrapalhado por Felipe Massa na preparação da sua última volta rápida, na parte final do treino. Quando perguntado se tinha procurado o brasileiro para conversar, o holandês Verstappen disse: ele é brasileiro? Então não tenho que discutir com ele. O meu amigo ilustríssimo Max Verstappen, quem é você para falar num brasileiro de maneira tão pejorativa, ligando o fato do Felipe Massa ser brasileiro? Ah, ele é brasileiro? Então não vou falar com ele não. Como se já fosse algo preconceituoso, né? Por ele já ser brasileiro, é assim mesmo, faz besteira. Ilustríssimo Max Verstappen, é holandês, né? Ele é holandês. Vamos conversar aqui, Max Verstappen. Holanda já foi campeã de quê mesmo? Vamos ver. A Holanda, o seu pai, o Joe Verstappen, quantas corridas ele ganhou mesmo? Deixa eu me lembrar. Nenhuma. A Holanda já foi campeã de alguma coisa? Deixa eu ver. Nada. Copa do Mundo, a Holanda já foi campeão de... Também não. Quais as praias que tem na Holanda, o Max Verstappen? Então, aliás, peraí, tem alguma coisa aqui sim para falar da Holanda. Olha só, olha que coisa interessante. Presta atenção, Max Verstappen, que falou mal do povo brasileiro, né? Que zoou com a nossa pátria, com o fato do Felipe Massa ser brasileiro. Vamos lá, Max Verstappen. Corridas de pombos são realizadas em várias partes do mundo, na Grã-Bretanha, Canadá, França e Holanda. Elas foram criadas na Bélgica, na época em que os telégrafos começaram a substituir os pombos correios, né? Então, e dentre as várias corridas que tem nesses países, inclusive no seu país, Max Verstappen, na Holanda, tem lá a corrida de cachorro, corrida de camelo e a corrida de pombo, onde a Holanda é destaque. A Holanda já foi, inclusive, vice-campeã mundial de corrida de pombo. Corrida de pombo. Então, Max Verstappen, não venha falar do povo brasileiro, não venha falar do Felipe Massa. Quer falar do Felipe Massa? Fale dele como piloto, fale dele tecnicamente, fale dele como um profissional, né? Não julgue, não conceitue o Felipe Massa por ser brasileiro, porque brasileiro somos todos nós, e nós não admitimos isso, principalmente de um esportista medíocre e inexpressivo como você. Tá bom, Max Verstappen? Deu o recado. Vamos agora soltar aí a nossa vinheta. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa. Ok? TV Cidade Esporte. Pensando em você é que procuramos fazer o melhor. Solta a vinheta.
Deixa comigo, de volta aqui para o nosso segundo bloco do TV Cidade Esporte. Pensando em você, é que procuramos fazer o melhor. Vamos falar agora do goleiro Bruno. O goleiro Bruno, ele tinha sido solto, né? Ele estava preso por aquele problema lá com a Elisa Samúdio. Escondeu o corpo, até hoje não acharam o corpo da mãe do filho dele e tal, mas isso aí deixa com a justiça. Mas aí ele conseguiu um habeas corpus e foi solto. Quando foi agora, o goleiro Bruno volta para a prisão, né? O Supremo Tribunal Federal determinou que o goleiro Bruno volte para a prisão enquanto aguarda o julgamento do recurso. Em fevereiro, o ministro Marco Aurélio entendeu que o julgamento do recurso de Bruno no Tribunal de Justiça em Minas estava demorando. Para Marco Aurélio, como a condenação não foi confirmada em segunda instância, o goleiro deveria esperar essa decisão em liberdade. Bruno Fernandes de Souza foi solto no dia 21 de fevereiro, mês retrasado. Ele estava na cadeia desde 2010. Em março de 2013, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, por sequestro, agressão, assassinato e ocultação do cadáver da mãe do filho dele, a Elisa Samúdio. O corpo dela nunca foi encontrado. Assim que saiu da cadeia, o ex-goleiro do Flamengo fechou contrato com o Boa Esporte Clube de Varginha, no interior de Minas Gerais. O goleiro Bruno, eu acho que eu já falei até aqui sobre isso, né? Eu não vou aqui julgar mérito de culpa, o que eu acho, eu deixo de achar. Eu acho que a justiça brasileira pode muito bem fazer esse tipo de consideração. Mas o que a gente nota também na justiça brasileira é uma coisa inconstante. Desculpe aí, respeito demais os juízes brasileiros, mas está havendo parece que é um confronto de sentenças, de decisões, de pensamentos. O goleiro Bruno foi condenado. Aí vem um ministro do STF, manda soltar. Aí vai para o STF de novo e manda prender. Quer dizer, houve caso também recente, até com o Hexa, né, do Flamengo, né? Aí vem uma instância, dá o Hexa para o Flamengo. Aí vem outro. E agora também parece que foi para o Supremo Superior Tribunal Federal e tiraram o Hexa do Flamengo. Teve também o episódio da Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral, que é presa, aí solta, prende de novo e solta de novo. Então, nós, cidadãos de bem, que a gente fica assistindo tudo isso, para onde vai a credibilidade? Né? Então, o Bruno está aí, tinha sido solto, agora está preso, e assim segue a vida. Vamos falar agora um pouquinho vamos encerrar agora esse bloco aqui. A gente já falou do Joe Verstappen, a gente vai falar do goleiro Bruno. E no terceiro bloco, vamos falar sobre o São Paulo, do Rogério Ceni, né? E vamos falar também do Hexa do Flamengo. Quer dizer, não tem mais Hexa, né? Não tem mais Hexa do Flamengo. E vamos falar também do Jô e do Fred, do Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho a gente volta. TV Cidade Esporte. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Solta a vinheta. Deixa comigo, estamos aqui de volta no terceiro bloco do nosso programa de hoje. E lembrando que daqui a pouco teremos aqui conversando com a gente nosso queridíssimo amigo Cristiano, presidente do Angra Futebol Clube, o nosso tubarão, que vai falar sobre as perspectivas, sobre fazer um balanço também, como foi 2016 e que a torcida do Angra pode esperar
para 2017. Daqui a pouquinho, no último bloco do nosso programa. Vamos falar agora um pouco de Flamengo. O Supremo Tribunal Federal nega recurso do Flamengo e o Sport Recife segue como único campeão de 1987. A decisão foi da primeira turma do tribunal, por 3-1. O Clube da Gávea queria divisão do título de 87 e ainda vê chance de recurso. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O Superior Tribunal não é a última instância do Judiciário? Alguém pode me dizer aqui? Não é o Supremo Tribunal Federal? Vai recorrer a quem? A ONU? Não sei. A FIFA? Não sei. Eu acho que se o STF negou, quem é que vai anular uma decisão do STF? Não sei. De repente, né? A discussão dos tribunais se arrasta por anos, mas a decisão da terça-feira retrasada da primeira turma do STF tem pouca ou nenhuma chance de ser revertida. Embora o vice jurídico do Flamengo, Flávio Willemann, bonito nome, né? Flávio Willemann, afirme que aguardará a publicação para analisar a possibilidade de recurso. Glorioso Fábio Willemann, a torcida do Flamengo não merece isso. A torcida do Flamengo precisa tocar o barco para frente. 1987 já teve o campeão, que foi o Sport. Vai ficar, já foi a decisão do STF, não sei. Eu sou suspeito, desculpa, eu bati aqui. Eu sou suspeito de falar porque eu sou vascaíno, todo mundo sabe. Mas, sabe, acabou. Ai, meu Deus, tá bom. Falar um pouco agora de São Paulo. São Paulo, Rogério Ceni deu bronca no Rodrigo Caio pelo fair play. Vocês lembram daquele fair play que teve no jogo do São Paulo com o Corinthians, em que houve uma falta no goleiro e o juiz tinha dado cartão amarelo para o Jô, atacante do Corinthians. Isso foi isso. E o Rodrigo Caio chamou o juiz e falou: juiz, olha só, não dá cartão para ele não, que não foi ele que atingiu o goleiro, foi eu que atingi o goleiro. E o juiz foi lá e anulou o cartão. Gente, atitude nobre. Alguns jogadores fazem isso aí na Europa, aí, pelo mundo aí, e são tratados como, né? Pessoas fazem coisas certas, fair play, educação, honestidade, não é isso? E o Rogério Ceni, técnico do São Paulo, não gostou, né? Vamos lá ver o que aconteceu lá. O que aconteceu no vestiário do São Paulo? Técnico, Rogério Ceni, entrou no local dando chutes em objetos e falando alto, inclusive com o zagueiro, que tinha avisado ao juiz do cartão errado ao Jô. Ele estava irritado com o gol do Corinthians nos acréscimos. Rogério Ceni não gostou do gesto de fair play do Rodrigo Caio no clássico do último domingo contra o Corinthians. Então, gente, o que a gente tem a falar aqui é lamentar essa atitude do Rogério Ceni. Porque o futebol, quer queiram, quer não, é um espelho, né? Muitas crianças, jovens, adolescentes que acompanham, que gostam e que praticam o futebol, eles se espelham nos seus ídolos. Então, quando um jogador como o Rodrigo Caio toma uma atitude dessa, é para ser, sabe, para colocar uma placa para o cara lá, porque é um exemplo para a juventude, é um exemplo para a nossa criançada, é um exemplo para a base do São Paulo, para a base dos outros times, sub-15, sub-13, sub-11. A gente vive numa luta imensa contra a violência nos estádios. E um jogador colabora brilhantemente, honradamente, com uma atitude dessa.
de honestidade, de caráter, dizer para o juiz, não deu o cartão para ele que foi eu que cometi a falta. E vem um treinador, aliás, treinador não, projeto de treinador, Rogério Ceni, baixa a tua bola, irmão. Rodrigo Caio, parabéns pela atitude. Rogério Ceni, se eu fosse o presidente do São Paulo, demitiria você na hora. Tá bom, Rogério Ceni? Dado o recado, hein? Gente, vamos falar agora do Fred, né? Do Atlético Mineiro, ex-atacante do Fluminense. Fred, o Cone, né? Calma, não briga. O Fred e o Jô do Corinthians. Veja bem, criticados em 2014, Fred e Jô voltam a ser protagonistas. Atacantes fizeram parte da seleção brasileira que fracassou no Mundial aqui no Brasil, mas conseguiram dar a volta por cima. Convocados para serem os goleadores da seleção brasileira na Copa de 2014, Fred e Jô foram alguns dos alvos mais atingidos por torcida e imprensa após o fracasso no Mundial realizado no Brasil. Realmente, a gente lembra que o Jô, eu acho que nem jogou, né, Paulo? O Jô jogou na Copa? Acho que não jogou, né? Jô é o quê? Nem o Fred. Inclusive, botaram um apelido no Fred, do Cone, que não fazia nada, lembram disso? E agora, 2017, estão aí como ídolos nos seus times. Uma retomada aí da carreira, parabéns aí para o Fred e para o Jô. Estão aí sendo peças, brincadeiras à parte, mas sendo peças importantíssimas aí. Fracassaram na Copa do Mundo do Brasil, mas estão contribuindo para que seus times estejam aí em evidência no cenário nacional. Ok? TV Cidade Esporte, pensando em você, procuramos fazer o melhor. Solta a vinheta e já voltamos. Deixa comigo! Estamos aqui de volta no TV Cidade Esporte, aqui na NET, canal digital 199. E acompanhe também o nosso programa no nosso canal do YouTube, TV Cidade Esporte Fernando Rezende. Repetindo, o nosso canal no YouTube, TV Cidade Esporte Fernando Rezende. Estamos lá com bastante notícia também. A nossa programação a gente coloca lá no canal do YouTube também, para quem quiser assistir. Vamos falar agora um pouco do Gabriel já, e não esquecendo que daqui a pouco teremos aqui com a gente o nosso glorioso Cristiano, presidente do Angra Futebol Clube, que estará aqui, repito, falando com a torcida do Angra, falando para a gente como estão os preparativos do Angra, que começou muito bem o ano de 2016 e depois aconteceram alguns fatores extracampo que ele vai comentar com a gente aqui. Mas o Angra está aí, está trabalhando forte, está trabalhando certo, firme, treinando bastante. Eu estive acompanhando lá no GDV, o treinamento lá do Angra. Está muito bem o time, está motivado, o grupo está fechado e vamos torcer para que o Angra faça bonito esse ano. Daqui a pouquinho o Cristiano vai falar com a gente aqui. Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, ele foi transferido, né? Ele foi contratado pelo Manchester City. Manchester City. Minha pronúncia de inglês está boa. Manchester City, né? Então, o nosso cracaço de bola, Gabriel Jesus, foi para o Manchester City e tomou conta do time. Arrumou logo vaga, estava jogando muita bola esse menino. E teve aquela fratura no pé, né? Sozinho. Incrível aquele lance. Eu não sei se tem um lance aí para mostrar para vocês, mas foi incrível aquele lance do Gabriel Jesus, que ele fraturou o pé. Ficou algum tempo parado, mas está se recuperando. Recuperado da fratura, Gabriel Jesus já participa de treino no Manchester City e nos próximos dias deverá estar em campo outra vez. É uma boa notícia para o Manchester?
o Gabriel vai voltar para o time. Mas eu estou mais preocupado com o Gabriel Jesus na seleção brasileira. Seleção brasileira, porque ele também estava se destacando muito na seleção, junto com o Neymar, Felipe Coutinho, a galera toda lá, e ele se machucou e foi afastado. E agora está de volta, vamos ver se nas próximas convocações o Gabriel Jesus volta a integrar a seleção brasileira. Gente, daqui a pouco vamos falar um pouquinho também de Campeonato Brasileiro, que está chegando o dia, falta 2 semanas para começar aí o nosso Campeonato Brasileiro, mais conhecido como Brasileirão, não é isso? Vamos lá, vamos agora falar, tem uma notícia agora curiosa e interessante. Veja bem, o Mineirão, o estádio do Mineirão, em Minas Gerais, lógico, Mineirão é em Minas Gerais, lógico, inaugura a primeira arcão-bancada do Brasil. Vou repetir, arcão-bancada do Brasil. Sabe o que é isso? Aqui. A partir da semana passada, a partida que aconteceu entre Cruzeiro e São Paulo pela 4ª fase da Copa do Brasil, no Mineirão, em Belo Horizonte, contou com a presença especial dos cachorros, dos torcedores. Boa notícia, né? Que levaram os seus melhores amigos para o jogo inaugural da Arcão Bancada. Este é o primeiro espaço para animais de estimação em estádios do Brasil. O espaço foi adaptado para os bichanos. A área foi customizado para receber 60 convidados com os animais, com direito a buffet especial. E ficou situado em um dos camarotes do Gigante da Pampulha. A Arcão Bancada é a primeira ação desse tipo em um estádio no Brasil. Para o diretor do Mineirão, Samuel Lloyd, o pioneirismo do estádio na ação é uma forma de tentar ficar cada vez mais próximo do coração. Os cãezinhos ainda receberam o Cãovite, entendeu? Cãovite, um passaporte de entrada no Mineirão. Para auxiliar os donos nos cuidados com os animais, a administração do estádio disponibilizou um adestrador. Parabéns ao administrador ou aos administradores do Estádio Mineirão. Parabéns para a Federação Mineira de Futebol, porque nós também somos defensores e protetores dos animais e achamos que esse ato de liberar espaço no estádio de futebol para os cães, para que os donos compareçam, assistam aos jogos com os seus cães, é louvável isso aí, e esperamos que se estendam para outros estádios. Seria muito legal isso, e é uma coisa simples que pode se fazer para atrair mais público para os estádios. Aliás, público vai ser uma das próximas matérias nossas aí, a queda da presença de torcedores nos estádios brasileiros. Ok, gente? Vamos falar também aqui da Champions League, lá da Europa, né? O Atlético de Madrid e o Real Madrid se classificaram em partidas dificílimas, Isso foi já 2 ou 3 semanas, mais ou menos. O Atlético de Madrid empatou com o Leicester, da Inglaterra, em 1-1, mas se classificou porque tinha ganho o primeiro jogo. E o Real Madrid ganhou do Bayern na prorrogação, com a ajuda do juizão, que validou um gol e impedimento do Cristiano Ronaldo. Fazer o quê, né? Erros de arbitragem, não vou falar isso porque cada um tem um exemplo a ser citado. Quem é vascaíno cita um problema que houve contra o Vasco, quem é flamenguista também cita um. Então, erros de arbitragem fazem parte da história do futebol. O que não pode acontecer é esse chororô todo que acontece aí às vezes, até de time querendo invalidar a partida.
Então fica uma coisa meia fora das tradições e do folclore do futebol, ok? Daqui a pouco vamos falar de Campeonato Brasileiro e dos times do Rio de Janeiro. Isso, daqui a pouquinho. Ah, sim, e também teremos aqui a presença do presidente do Angra Futebol Clube. Gente, agora vamos falar um pouco de Campeonato Brasileiro. Agora ou no próximo bloco? Vou falar direto, né? No dia 13 de maio, começa o Brasileirão. Isso, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, no Rio. Eu acho que não tem ainda estádio definido, porque o Flamengo não tem estádio. Ué, eu tenho que falar. Ué, não tem espaço. Retiro o que eu falei. A CBF ainda não definiu o local do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Não sei se vai ser no Maracanã, no Engenhão, Volta Redonda. Tem uma arena agora aí da Ilha do Governador, não sei. Mas o jogo vai acontecer, Flamengo e Atlético Mineiro. Corinthians pega a Chapecoense na Arena Corinthians. Fluminense e Santos no Rio de Janeiro. Avaí e Vitória lá na Ressacada. Bahia e Atlético Paranaense na Fonte Nova. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo lá no Mineirão. Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras e Vasco da Gama. Os caras colocam o meu Vascão. Presta atenção. Para estrear no campeonato contra o último campeão brasileiro, lá na Arena do Palmeiras. Vamos ter que torcer muito, né? Mas tudo bem. Palmeiras e Vasco, na Allianz Arena. Ponte Preta e Sport, lá no Moisés Lucarelli. Além de Grêmio e Botafogo, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. E Coritiba e Atlético Goianiense, lá no Couto Pereira. Daqui a pouco, a gente volta para mais um bloco do nosso TV Cidade Esporte. É pensando em você é que procuramos fazer o melhor. Solta a vinheta. Deixa comigo, TV Cidade Esporte, pensando em você é que procuramos fazer o melhor. Entramos aqui no nosso último bloco, deixamos para o último bloco para conversar com o Cristiano de Carvalho, nosso amigo, guerreiro, está numa luta grande aí, num trabalho bom aí à frente, ele que é o presidente do Angra Esporte Clube, que vem agora 2017 trabalhando forte. Então, meu amigo Cristiano, é um prazer ter você aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, sinta-se em casa e uma boa tarde para você. Boa tarde, o prazer é todo meu. Antes da gente começar a entrevista, eu quero dizer para você que eu sou rubro-negro de coração. E se você não viu a corrida olímpica do seu time, você está convidado a assistir do meu. Tá certo. Tá bom? Vai passar aí por essa emissora que você acabou de falar. E sinta-se em casa, bem à vontade a ver a vitória rubro-negra, tá bom? Quanto ao Angra, eu assumi já em janeiro de 2017 e o Angra está na B2, na verdade seria uma terceira divisão, e nós estamos trabalhando arduamente para que colocar essa equipe em campo, porque não é fácil, equipe profissional em Angra. Disputar um campeonato profissional, aspirando a uma primeira divisão do Rio de Janeiro, não é fácil. E você precisa ter o apoio de todos. Entendeu? Verdade, verdade. Aproveitando aqui, antes de você começar a fazer as perguntas, eu queria agradecer imensamente o meu amigo Jorge Eduardo Mascote, que é o secretário de esporte, da sua equipe que está lá nos ajudando muito. Um abraço, Jorge. Tá? Muito. Gente boa. A equipe dele está trabalhando dobrado para nos ajudar a colocar o Angra do Reis em campo. Tem
A GPSOC também, aproveitando aqui o jabá do nosso amigo Roberto, que é o patrocinador do Angra. Pode repetir o nome da empresa? Tá, sem problema nenhum. Então, tem o Roberto, que está nos ajudando, mas falta ainda alguns degraus a serem superados. E esses degraus está sendo conversado junto com o prefeito Fernando Jordão e o secretário de governo, Marcos Vinícius, um aporte para que o Angra tenha a estrutura necessária para que possa disputar o campeonato da terceira divisão. Essa é a verdade. Então, nós estamos esperando um contato ainda do nosso secretário de governo, Marcos Vinícius, do ok do nosso prefeito Fernando Jordão, tá? E vamos seguir em frente. Mas o Angra hoje precisa de pessoas que acreditem no projeto e que venham nos ajudar. Nós precisamos muito da ajuda dos empresários da nossa Costa Verde. Então, sejam bem-vindos, tá bom? Antes de fazer as perguntas, o meu amigo aqui, Cristiano, deu uma zoada no Vascaíno, dizendo que eu vou assistir a volta olímpica do Flamengo. Mas eu vou ter que dar um troco. Sim, eu vou ter que dar um troco. Senão não é Vasco. Me perdoem, meus Senão telespectadores, senão não é Vasco e Flamengo, né? Que o Flamengo bateu um recorde, né? Esse ano é o único time que eu conheço conseguiu em 54 dias perder uma Taça Guanabara, onde foi vice, Sim. Perdeu a Taça Rio e ainda perdeu o Hexa. Perdeu o Hexa para o Sport em 54. Gente, tudo isso é brincadeira, é zoação, existe essa rivalidade entre time de futebol, é uma coisa bacana. A gente não gosta quando a gente vê brigas nas arquibancadas, Não, nem pensar. violência. Nem pensar. Mas imagine se o futebol fosse um time só, fosse uma equipe só, isso não existe. Inclusive, aproveitando um gancho aqui, alô Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para com esse negócio de jogo de uma torcida só. Isso para mim não é futebol. Jogo com uma torcida só, não. Problema de segurança, problema é da polícia. O problema é dos organizadores do jogo, do espetáculo. Não é da torcida, não. Quer dizer que tem um jogo lá entre Vasco e Flamengo, o mando de campo é do Flamengo, eu não vou poder assistir. Por que vai ter briga? Eu não sou brigão. O Cristiano não é brigão. A polícia tem que tomar conta disso aí. Então, federação, não culpem os cidadãos de bem por aqueles que só vão para o estádio fazer arruaça. Tá bom? Fica dado o recado. Mas, meu amigo Cristiano, eu queria saber de você, Cristiano, como é que estão os preparativos para esse ano 2017? Porque eu vi que o ano passado o Angra estava bem, o Angra estava encabeçando, sempre ali as primeiras colocações do campeonato, e fatores extracampo que eu não vou aqui discutir, não vou emitir nenhuma consideração. O Angra foi rebaixado não no campo. No campo o time foi bem representado pelos atletas, pela comissão técnica, mas fatores extracampo que a gente não prefere deixar para um outro programa, uma outra oportunidade. Mas o Angra foi sim, foi guerreiro e é um time guerreiro e vai conseguir um 2017 de muita vitória e de muito trabalho. Então, Cristiano, como é que estão os preparativos do Angra, do Tubarão, para esse ano? Como é que está a questão de treinamento, preparação física, comissão técnica? Como é que está isso tudo aí? Fala para gente. Então, o Angra já vem com a base montada, já através do patrocinador que eu acabei de falar, né? Já veio com a base montada e com a comissão técnica já montada. E aproveitou alguns jogadores, como o Leandro, Fábio Saci, o Abedi. Então tem lá já uma base, uma espinha dorsal já planejada. Manteve a espinha dorsal. Manteve a espinha dorsal. Tá? E está treinando lá no campo de GDV, o alojamento também lá no GDV. Eu quero pedir aqui uma licença a você aqui, pedir o pessoal da faculdade, da Universidade Estácio de Sá, sensibilidade em relação... Tem lá o alojamento Maracanã, onde está alojado o Angra do Reis Esporte Clube. É o mesmo portão da Estácio. Eles trancam o portão às 10h30 e não pode mais sair e não pode mais entrar. Se acontecer um problema médico,
que precisar tirar um atleta, Deus queira que não aconteça isso, mas se precisar retirar um atleta, ou alguém que está passando mal lá de dentro, como é que vai fazer? Então eu peço a vocês encarecidamente, com sensibilidade, que permitam a cópia de uma chave, para que possa, se já pensou o Angra jogar fora, vai chegar aqui na cidade, meia-noite, como é que vai entrar no alojamento com o portão lá fora fechado? Isso é muito sério. Então, eu gostaria de pedir vocês aqui da Estácio, a reitoria, ou se for a diretoria aqui em Angra do Reis, do Polo, que olhasse isso com muito carinho, entendeu? E revertesse essa situação, cedesse lá uma cópia, ou então o Angra tira a cópia da chave para que o atleta possa poder sair. Eu estou falando na questão, até na questão médica, gente, na questão médica, se acontecer alguma coisa, eu espero que isso não aconteça, mas se alguém passar mal, como é que a ambulância vai entrar lá dentro? Não tem como, vai ser atendimento na rua, entendeu? Então eu venho pedir a vocês, aí da Estácio, a reverter a situação, que possa nos ajudar, tá certo? Nos ajuda aí, a gente está precisando desse apoio de vocês. A questão tomando a sua frente, na questão do Angra, o que falta para a gente, Fernando, seria a questão financeira. E eu gostaria imensamente, agora, de estar treinando uma sub-15, fazendo uma peneira sub-15 Angra, uma sub-17. Que é importantíssimo, né? É muito importante, é muito importante. Eu gostaria de ter, hoje no profissional do Angra, 8 jogadores oriundos da nossa cidade, daqui. Eu sempre penso o seguinte, Angra do Reis, Paraty, Rio Claro, Mangaratiba, tem bons jogadores que precisam ser utilizados. Mas como fazer isso, né? Sem dinheiro você não faz isso, você não sai do lugar, você fica na dependência que vem o mecenas, o empresário, e traz uma equipe montada para disputar o campeonato do sujeito que não sabe nem aonde fica o Morro da Cruz. Entendeu? Então, se nós tivéssemos condições, nós temos aqui preparadores físicos na cidade que poderiam estar no Angra hoje. Verdade. Entendeu? Nós poderíamos ter diretores de futebol, o pessoal que trabalha nos bastidores, trabalhando no Angra. Mas nós não temos recurso financeiro para fazer isso. Porque até a peneira que se faz... Se gasta dinheiro. Entendeu? Então, tudo isso está sendo colocado no papel para que em 2018 nós possamos realmente fazer uma sub-15, uma sub-17, uma sub-19, com o pessoal desses municípios que eu acabei de falar para vocês, para estar representando não só a Angra, como a nossa Costa Verde, porque ela é muito rica em atletas. Exatamente. Entendeu? Basta você ir garimpar, mas você só faz isso se você tiver recurso financeiro. Tem muita gente boa aí, tem muita gente vê aí na garotada, ali no São Bento, eu vejo ali. Você vai no São Bento, você vai no Parque Mambucaba, tem bons atletas. Você vai no Frade, bons atletas. Você vai em Paraty ver um campeonato sub-19, bons atletas que podem ser aproveitados. Mas por que não é aproveitado? É porque falta recurso para você trazer esse atleta. E aproveitando a deixa, que a gente sabe que o nosso programa é assistido, a gente recebe e-mails todo dia, parabenizando a gente pelo programa e tal, e pedimos às pessoas que levem isso que está sendo discutido aqui para as pessoas certas. Sim. Nós temos empresários em Angra, nós temos empresas grandes em Angra, empresas estatais, inclusive, que poderiam... Claro, a gente não está falando aqui em bancar. Não, bancar, milhões, trilhões. Não, a gente não está falando isso. Olha só aqui o que o Cristiano falou. Um apoio para as bases, para a base do Angra Esporte Clube. Apoio para que os jogadores tenham o mínimo de condições de representar. E olha que mesmo sem esse apoio, alô empresário de Angra, mesmo sem esse apoio, o Angra nos últimos 3 anos tem feito aí um papel bonito no Campeonato Carioca. Representando muito bem a Costa Verde. Imaginem, sabe, porque você contratar um preparador físico inexperiente é uma coisa. Você contratar um cara que seja mais vivido em futebol, mais ambientado com um atleta de futebol, mas demanda o quê? Recurso. Então, empresário de Angra, o Angra vai percorrer todo o estado do Rio agora a partir do mês que vem, né, que vai começar o campeonato. Dia 14 aqui em Angra contra... A marca da sua empresa na camisa gloriosa do Tubarão,
a nossa camisa azul e branca. E o empresário, procure aqui a diretoria, o presidente, os diretores para conversar, para formar uma parceria. Contem comigo, venha para cá, a gente vai falar da sua empresa aqui também. E aproveitando, quando o Cristiano me falou agora ali fora, antes da gente começar a gravar o programa, sobre o problema lá da Estácio, eu achei um absurdo. O Angra, o time, os jogadores do Angra, o Saci, o Abedi, eles estão alojados lá no alojamento. Ao lado da Estácio. Que o acesso é pelo portão da Estácio. É o mesmo portão. E não estão deixando, depois de uma certa hora, transitar. Ou seja, o Cristiano falou sobre assunto médico. Eu vou mais além. E se um jogador lá dentro tiver uma emergência com um filho do lado de fora, com uma esposa, com uma mãe, e tiver que sair? E não poder, porque o segurança lá, não sei, o funcionário lá, não vai sair, porque... Alô, Estácio de Sá, um pouquinho de bom senso, por favor. A Estácio, que é uma instituição renomada em termos de Brasil, chama o Cristiano para conversar, chama o presidente do nosso clube, do nosso time, profissional que disputa a terceira divisão. Estava na segunda divisão. É inadmissível isso que ele falou, né? Dos jogadores serem cerceados, impedidos de sair. Porque eu não sei que tem nenhum time aí, eu sou funcionário aqui da Estácio. Vamos ter um bom senso. É verdade. Nisso aí, exatamente. Cristiano, e como é que está o elenco? Se houve contratações, está aproveitando a base, se houve alguma migração de outros times, como é que está a situação do elenco? Ainda não houve o fechamento ainda. Não houve o fechamento ainda total do elenco, porque nós estamos pensando em algumas contratações, né, a nível médio, para que possamos completar o plantel e disputar. Eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito, ele vai dar frutos. Nós vamos passar para a segunda divisão e aí o trabalho aumenta. Isso, aumenta e muito. Aumenta o trabalho, aumenta o custo. Aumenta o custo porque são novos atletas, uma categoria mais aprimorada. Então, o que a gente precisa, eu vou dizer aqui, eu já agradeci ao nosso setor executivo, já agradeci e tal, mas eu quero dizer para você, senhor empresário, que está assistindo esse programa, nós somos nascidos e criados nessa cidade. Nós temos nome e sobrenome. A minha família, ela é do ramo comerciante aqui dessa cidade. Nós queremos a estrutura para botar esse time em campo. Nós não vamos ficar ricos com futebol. A gente não vai fazer a farra do boi. O que a gente pede nesse exato momento, para você que está assistindo a TV Cidade, o programa do nosso amigo Fernando, é que acredite, procure saber quem somos nós e invista. Categoria de base, ele não leva só o jogador para campo, ele leva o pai, ele leva a mãe, ele leva a tia, leva o tio, leva o avô, leva a avó para ver o atleta jogar. E é isso que a gente precisa, essa integração. A gente precisa tirar essa juventude da onde o caminho mal está levando e resgatar através do futebol. Mas só vai ser resgatado através do futebol se você acreditar, se você investir. Tá certo? É isso que eu peço para vocês. Confie, acredite, invista. Vamos fazer dessa cidade um grande polo futebolístico. Daqui vai sair grandes atletas para o Vasco do meu amigo Fernando, para o Botafogo do Paulo, Flamengo, entendeu? Então, mas isso, para que isso aconteça, você tem que acreditar, você tem que investir. E é importante, o investimento e partindo nós temos empresários em Angra, tem marinas aí, tem grandes condomínios, tem empresas. A Estácio está aí. A própria Estácio. Estácio de Sá, que patrocina tanto. E o Angra, tá? Chama para conversar. Cristiano, e as perspectivas para esse ano? O Angra vai disputar o quê? Como é que estão as chances? Como é que o Angra está situado nesse grupo aí das equipes para esse ano aí da Série B2, não é isso? B2. Isso. Como é que está as perspectivas para esse ano? São boas? São ótimas. Estão trabalhando, está o Ademir lá, que é o nosso diretor de futebol lá na Verão, dando todo o suporte técnico, profissional, né? Volto a frisar, tem o Roberto da GP Soccer, que está fazendo de tudo para que as coisas aconteçam, mas ele sozinho não vai, mas a gente acredita que a força dessa cidade,
tá, Fernando? Agora mesmo com o seu programa esportivo, que eu sei que vai ter uma grande audiência e vai chegar ao coração desses empresários, com a galera que está lá querendo algo mais, um sol maior, a Angra vai se classificar na B2, vai passar para a segunda divisão e vamos fazer um trabalho forte em 2018 para que o Angra seja uma das 2 equipes escolhidas para a primeira divisão. Então, acreditar, acredite, confie, invista, certo? Contamos com você. O Angra está trabalhando firme, dentro daquela logística. Pode melhorar? E muito. Pode melhorar? E muito. Tanto o planejamento, como a estrutura, como a logística, pode melhorar em muito. Mas só vai melhorar se você investir. Volta aqui, Fernando, não querendo ser repetitivo, agradecer ao prefeito, Fernando Jordão, ao seu chefe de gabinete lá, o Marcos Vinícius, que estão procurando nos ajudar através de algumas empresas, mas ainda não foi fechado. Quero agradecer de novo ao Jorge Eduardo, mascote, a sua equipe da Secretaria de Esporte. Fantástico, estão nos ajudando tremendo. Agora tem mais um novo parceiro, que é o Fernando. Estaremos juntos. Aqui da TV Cidade, que também está, através da comunicação, nos ajudando. Então, isso é importante. A gente precisa também que mais pessoas acreditem. Venha você também, venha você do rádio, entendeu? Venha para cá, vamos nos ajudar. O Angra precisa disso. O Angra não é meu, não é seu. O Angra é nosso, é nosso. Eu quero, se Deus for da vontade de Deus, o ano que vem, no final do ano, está no carro do Corpo de Bombeiro comemorando a volta à primeira divisão com o troféu na cidade. E vocês vão estar conosco. Essas pessoas que estão aqui vão estar conosco nessa festa. Se for da vontade de Deus, nós vamos chegar lá. Tudo é possível. Eu quero estar lá em cima do caminhão, tá? E festejando lá. E conte com o nosso programa. Inclusive, eu estava falando aqui, o Paulo, que é o nosso diretor de imagens aqui, a gente vai participar aí, vamos fazer algumas reportagens, né, Paulo, nos jogos do Angra, inclusive fora do município também. Ótimo. Vamos fazer um trabalho aí de convocação da torcida aí. Agora, meu amigo, como é que está a questão de patrocínio, as empresas, como é que estão esses contatos? Ainda está engatinhando? Como é que está isso aí? Ainda está engatinhando ainda, é aquilo que eu acabei de falar para você, a gente precisa ainda finalizar isso aí. Hoje mesmo um empresário me ligou, um empresário da Náutica me ligou, perguntando sobre o projeto. Eu até pedi perdão para ele, porque o que falta, não só no esporte, né, mas falta de uma maneira geral, nesse planejamento, é o marketing. Isso. Você precisa de um projeto de marketing, para que você possa chegar no empresário e mostrar para ele o produto. Mas é um projeto que seja elaborado por alguém que saiba. Não adianta eu tentar fazer um projeto que vai ficar com 8, 10 páginas, o empresário não quer ler 8, 10 páginas, o empresário quer saber onde a empresa dele vai entrar e qual retorno que a empresa vai ter. Através de resultado, né? Entendeu? Então, a gente precisa do marketing esportivo para fazer esse projeto. Mas, se isso não é feito, nós estamos aqui de novo pedindo ajuda ao Poder Executivo para que possa nos ajudar nesse caminho. E pedindo também, se me permite, ao Poder Legislativo também, com os contatos aí, com a influência que o Poder Legislativo de Angra tem sobre os empresários aí, chegar e chamar e falar, olha só, vamos investir no Angra Esporte Clube, que o time está bom, que o trabalho está firme, está profissional, que o retorno... Então, pedimos ajuda também ao Executivo e ao Legislativo. A gente sabe que a crise que atravessa o município financeiro é muito grande. A gente sabe disso. Tá? A equipe, a gente sabe que essa crise financeira não é só de Angra, é do país inteiro. Já os escândalos financeiros que aconteceu, mas isso aí é uma outra parte, foge do esporte. Mas a gente sabe também que nós não estamos pedindo nada estratosférico. Como o Fernando falou, não é milhões, nem bilhões. A gente pede uma parcela pequena para que possamos tocar essa equipe até agosto. Vamos conversar. E por último, parece que o Paulo falou que a gente tem 1 minuto e meio ali ainda de programa. O Paulo, ele fica ali perturbando a gente. O Paulo fica aqui atrás, aqui só coordenando. Então, nesse 1 minuto e meio que falta para a gente terminar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem, Cristiano, para o nosso torcedor, para o nosso angrense, até para aquele que não é torcedor, mas que é angrense e que torce para a nossa cidade. Deixa um recado aí para a nossa torcida aí. Venha ao estádio. Vim pedir aqui hoje os nossos amigos da Tubarão Azul, a torcida, que não falta um jogo, nem na cidade, nem fora, que venha, acredite, traga mais gente, acredite, Tubarão Azul, torcedor angrense, venha para o estádio, venha nos ajudar, tá certo? Venha torcer conosco, até para você saber também as nossas dificuldades.
Então eu conto com você no estádio. Olha, o presidente vai estar no meio da torcida do Tubarão Azul, torcendo junto com vocês. Tá certo? O presidente é do povo. Ser presidente hoje nesse país não dá status para ninguém. Verdade. Às vezes dá até problema. Mas tudo bem. Estamos encerrando aqui. O Paulo já está quase expulsando a gente daqui. Tá? Então, deixar aquele abraço para você, telespectador, para você, amigo, que acompanha o nosso programa. Recebemos aqui muita alegria, nosso amigo Cristiano, presidente do Angra, TV Cidade Esporte. Pensando em você, é que procuramos fazer o melhor. Amém. Aquele abraço. Até a próxima. Ler, escrever e fazer as primeiras operações. Muitas descobertas e um direito, que deve ser garantido a todas as crianças brasileiras. E para isso, não basta alfabetizar. É preciso alfabetizar na idade certa, até os 8 anos de idade, ao fim do 3º ano do ensino fundamental. Para avançar neste desafio, governo federal, estados e municípios estão unidos em torno de um pacto, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Serão realizados grandes investimentos federais na formação de professores, na gestão escolar e na produção de recursos didáticos. Prefeitos, secretários de educação e diretores de escolas, certifiquem-se se o seu município já faz parte deste compromisso com a alfabetização das nossas crianças. Um compromisso do Brasil e de todos os brasileiros. Olá pessoal, você já me conhece, meu nome é Kleber Mendes, sou advogado há mais de 30 anos nesta cidade e estarei aqui estreando um programa na TV Cidade toda a segunda-feira às 7 horas da noite. Não percam, estaremos aqui para tirar a sua dúvida quanto ao direito de família, direito criminal, direito do trabalho, direito de sucessões e direito possessório. Qualquer dúvida que você tiver sobre direito, envia para nós. Todos os casos enviados para nós serão tratados com o maior absoluto sigilo. Mande suas dúvidas do seu amigo, do seu vizinho, dos seus familiares. Estamos prontos aqui a lhe ajudar a dizer os caminhos que o cidadão pode trilhar. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Meu pai nunca me patou estudar, mas naquele tempo não tinha escola. E hoje em dia não estuda quem não quer. Meus netos, graças a Deus, são todos estudiosos. Disco espiral, esbranquiçado. A educação ela tem o poder de modificar a vida de uma pessoa. A Adriana gostava de estudar. Ela viajou para Fortaleza, trabalhava na casa de família de dia, de noite estudar. E eu sempre tive aquela noção que o estudo me daria muitas oportunidades de uma vida diferente da que eu tinha quando criança. Então eu acredito que sem o ProUni eu não teria essa oportunidade. Com o ProUni, milhares de brasileiros estão chegando ao ensino superior. A educação é o melhor caminho para reduzir a desigualdade. Informe-se e participe deste Brasil com mais oportunidades. Me senti tão alegre, né, de ter uma filha advogada. O esforço dela conseguiu. Força de vontade. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, amigo. Olá, amiga. Cada dia mais um prazer. Aqui na TV Cidade, um canal o qual você nos vê há 8 anos. Eu estou junto com você através da telinha da nossa TV. E hoje eu quero convidar a todos vocês que todos os sábados teremos aqui uma nova programação bacana que irá ajudar você em seus negócios. É muito simples, né? O nosso programa Compras e Aluguel na TV. Que você tem algo para vender, como um avião, uma lancha, um iate, um terreno,
Muitas das coisas que você pode vender aqui na nossa programação, o qual nós estamos mostrando aqui no fundo, aqui no nosso cenário. Você vai ligar neste telefone que aparece em seu vídeo ou através desse e-mail e nós vamos até você fazer uma matéria sobre aquilo que você pretende vender e vamos anunciar aqui na TV, totalmente de graça. É o programa Compras e Aluguel na TV.